Seguimos falando sobre o Boletim Focus para analisar o relatório de hoje. Converso agora com André Miller, estrategista-chefe da Azequest. Seja bem-vindo, André. Um prazer tê-lo por aqui. Uma ótima manhã a você. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Vamos lá. Destaques do Boletim Focus. Tivemos mudança para PIB e aí a gente está meio numa indecisão. Toda semana tem alguma mudança para o PIB, ou para mais ou para menos. Depois da publicação na semana passada, da sexta-feira, a gente tem um pouco mais de clareza sobre o que está acontecendo com a economia brasileira, André? Sim, acho que o PIB do primeiro trimestre ele trouxe informações relevantes, né? Foi um crescimento bastante expressivo, da ordem aí de 1,4 no trimestre. É, boa parte disso pelo setor agropecuário, né? Mas também o consumo das famílias e o investimento tiveram uma performance em aceleração, né, em relação ao que a gente tinha visto no último trimestre do ano passado. Então é um começo de ano mais consistente, mesmo com a restrição da política monetária, né? A economia brasileira ela tem surpreendido, né? Acho que na semana passada também tivemos dados de mercado de trabalho que mostraram que a parte de criação de vagas segue forte. Então é um começo de ano, um primeiro trimestre que se mostrou mais forte do que o que se esperava, né? E vem se refletindo nessa melhora nas expectativas de crescimento para o ano como um todo. Grande destaque para essa publicação do Focus de hoje, apenas revisões marginais. Você vê algo mais estruturante nas expectativas do mercado financeiro? Como você mencionou, são mudanças marginais, mas acho que é sempre importante ressaltar que, pelo lado da inflação, né, a gente vê ainda quedas pequenas, né, semana a semana, mas um quadro mais consistente. A gente aqui tem uma projeção de 5,20 para a inflação ao final desse ano, né, 5,20%. Então, a nossa expectativa é que siga caindo lentamente, né? É um quadro bastante diferente do começo do ano, em que havia muita incerteza com relação à inflação. Acho que de alguma forma o quadro da economia no Brasil ele está mais organizado do que estava no final do ano passado, né? E isso tem permitido essa melhora, né, nos indicadores em relação ao que a gente tinha no final do ano, né? Então, um crescimento um pouco melhor e uma inflação também que dá sinais de não ser tão alta quanto o que era previsto no começo do ano, né? Quando você chegou a ventilar uma inflação de 6,5%, eventualmente até 7%. Perfeito. Até queria puxar um dos dados dessa pesquisa de hoje e, se eu puder, compartilhar na tela conosco, com quem está nos assistindo, que é justamente a inflação de 12 meses. Pela quarta semana seguida, Uhum. está na casa, está caindo já na casa dos 4,81. Esse é talvez um dos dados mais animadores dessas últimas pesquisas do Focus. Essa inflação 12 meses à frente, talvez este horizonte relevante do Banco Central um pouco mais comportada. Um pouco fora da meta ainda, né? 4,8 é maior do que 4,5%, mas vem caindo de forma consecutiva já há algumas semanas, André. Sim, sem dúvida, né? Nesse processo de ajuste monetário, né, é importante que, à medida que o tempo vai passando, você vá ganhando confiança de que a inflação ela está convergindo, né, em direção à meta. E acho que esse é o quadro que você mostrou, né? Ainda acima do que é o teto da meta em 12 meses, mas à medida que o tempo passar, né, se não houver aí surpresas choques de oferta, coisas dessa natureza, a gente tem ganhado confiança de que a inflação ela vai assumir uma trajetória cadente, né? Claro que é muito importante o auxílio da política fiscal nesse quadro, mas seja pela atuação do Banco Central, seja pela própria dinâmica dos indicadores, a gente tem ganhado maior confiança na desaceleração da inflação ao longo aí do restante desse ano e também de 2026. A gente está chegando na metade do ano, muita gente lá no comecinho de 2025 dizia o seguinte: a gente vai chegar na metade de 2025, vamos descumprir a meta novamente, vai ter carta de Gabriel Galípolo. É isso que está talvez sendo desenhado? A gente realmente vai descumprir a meta na metade deste ano? Sim, o nível da inflação ele está acima do teto da meta, né, de 4,5, e aí pela maneira como o regime de metas aqui no Brasil acontece, né, de metas de inflação, o Banco Central terá que emitir uma nova carta, né, descrever o que tem acontecido no quadro da inflação e quais medidas estão sendo adotadas, assim como fizeram em dezembro, né. Acho que lá em dezembro ficou claro, né, eu fiquei
particularmente surpreso na ocasião, né, do próprio Banco Central dar aí um peso grande para a política fiscal como algo que prejudicou o IPCA, né? Então eu esperaria algo da mesma natureza dessa vez, né? Mas de novo, acho que hoje o quadro é menos desafiador do que naquela ocasião. Tanto que possivelmente, né, na próxima reunião, o Banco Central estará aí interrompendo, né, esse ciclo de aperto monetário que já é bastante longo. Perfeito. André, e claro, a gente fala de aperto monetário bastante longo, estes 14,75%. Há preocupações com essa alta do IOF para uma talvez intensificação deste ciclo de contração da economia brasileira? Ou é talvez uma contração marginal, seria equivalente ali a um ajuste de 0,25 na conta de algumas casas, e isso não teria tanto peso para o cenário de inflação brasileiro, para o que a gente pode ver nestes próximos 12 meses. Lembrando que um dos fatores de risco no balanço do Banco Central é uma desaceleração mais forte da economia, talvez um pouco acima do que está sendo projetado hoje. Então, até esse momento, eu diria que esse risco ele não tem se concretizado, né? Assim, a economia tem até surpreendido para melhor, digamos assim, no começo do ano. A alta do IOF, né, pelos cálculos que a gente consegue fazer, ela sugere mesmo um impacto marginal, embora setorialmente, né, possivelmente para as pequenas empresas, o impacto seja mais relevante. Eu acho que nesse contexto que a Selic já está em 14,75%, não é de fato o que vai mudar, né, grandemente o quadro, essa questão do IOF. Acho que, como até o noticiário de hoje mostra, né, vai ter muito mais repercussão sobre quais serão as medidas, né, que eventualmente vão substituir essa alta do IOF decorrente da própria reação, né, do Congresso, do setor privado, né, como foi discutido. Então, eu ficaria atento aqui daqui para frente, né, para quais medidas serão apresentadas para eventualmente substituir essa taxação, né, que aumenta o crédito o custo do crédito, né, principalmente para as pequenas e médias empresas. André Miller, sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro. Obrigado pela ajuda em entender a publicação de hoje do Boletim Focus, mas mais do que isso, a historinha que a gente está contando ao longo desta semana sobre as perspectivas do mercado. Nas tuas palavras aí, um pouco mais confortável o cenário hoje do que nós tínhamos lá no começo do ano, quando o mundo estava acabando, estava todo mundo pessimista com a economia brasileira. Sempre bem-vindo, uma ótima manhã a você e uma boa semana. Obrigado para vocês também, até. Agradecido, até a próxima.